Olá pessoal, eu sou o professor Roberto, professor de Biologia. A nossa conversa hoje é sobre conceitos ecológicos. Para começo de conversa, a gente vai ver um pouco aqui sobre os níveis de organização desses seres vivos. Então, primeiro nível de organização são os átomos, depois moléculas, várias moléculas compõem as organelas compõem a célula, o conjunto de várias células forma os tecidos constituem órgãos, vários órgãos compõem os sistemas, o conjunto de todos os sistemas trabalhando de forma integrada forma o organismo, grupo de organismo formado por indivíduos da mesma espécie, nós temos uma população. Várias populações compõem uma comunidade e todas as comunidades que são fatores bióticos, juntamente com os fatores abióticos, formam os ecossistemas. Todos os ecossistemas do planeta constituem o que nós chamamos de biosfera. Só para esclarecer que os seres vivos são indivíduos que formam os fatores que constituem os fatores bióticos, indivíduos, elementos que possuem vida. Já os fatores abióticos são os elementos que não têm vida. Então, esses dois grupos, esses dois fatores, interagindo entre si no ambiente, é que formam os ecossistemas. Vamos a alguns conceitos ecológicos. Ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente. Quando que eu posso dizer que o indivíduo é da mesma espécie? São aqueles indivíduos semelhantes que se reproduzem naturalmente e que seus descendentes sejam férteis. População é o conjunto de organismos da mesma espécie que interagem entre si e que habitam determinada área em determinada época. Por exemplo, um grupo de leões, um grupo de zebras, um grupo de elefantes. Comunidade é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies interagindo entre si numa determinada região geográfica. Então, comunidades são grupos, é um grupo de indivíduos formado por várias populações. Ecossistema é o conjunto de seres vivos, que são fatores bióticos, interagindo com os fatores abióticos, que são os fatores ou elementos não vivos. Como nós vimos logo no início, biosfera é o conjunto de todos os organismos, de todos os ecossistemas do nosso planeta. Habitat. Habitat é um lugar específico onde determinada espécie vive. É o endereço do indivíduo dentro do ecossistema. Por exemplo, uma planta pode ser o habitat de um determinado inseto. O leão pode ser encontrado nas savanas africanas. Então, onde é o habitat desse leão? Nas savanas africanas. O habitat do mico-leão dourado, Mata Atlântica. Biótopo é a área física na qual determinada comunidade vive. É o local onde esse indivíduo vive. O rio é considerado um biótopo para determinadas espécies de peixes. Nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha dentro do seu ecossistema. É a profissão do indivíduo, é tudo o que ele faz, é todo o comportamento desse indivíduo no seu local, no seu habitat. A forma de reprodução, por exemplo, do que se alimenta, para quem serve de alimento, como se reproduz, tudo isso é considerado como comportamento
nicho ecológico, é a profissão que esse indivíduo desempenha dentro do seu habitat. Ecótono é a região de transição entre dois ecossistemas. Por exemplo, a região que separa a Mata Atlântica do Cerrado, que separa o Cerrado da Caatinga, é considerado como ecótono. Essa região apresenta características, né, tanto de um ecossistema como do outro. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica de qualquer ecossistema ou de um determinado indivíduo. É a quantidade de matéria orgânica que faz parte, que compõe o corpo de um indivíduo. Então, os ecossistemas eles são constituídos por fatores bióticos e abióticos. Os principais ecossistemas podem ser classificados como terrestres e aquáticos. Só para lembrar que fatores bióticos são os fatores, né, que apresentam, que possuem vida. E os fatores abióticos são os elementos que não possuem vida. Então, quando a gente fala de fator biótico, a gente está se referindo aos seres vivos de um determinado ecossistema. E os fatores abióticos são os elementos que não têm vida, como, por exemplo, a água, a luz, o solo, tempestade, rocha, chuva, calor, frio. Observando essa arte, podemos compreender dois conceitos importantes dentro do ecossistema, que é a alelobiose e a ecobiose. Então, a relação entre os seres vivos, né, a relação entre um indivíduo e outro, pode ser da mesma espécie ou de espécie diferente, né, é chamado de alelobiose. Já a relação entre os seres vivos e o meio ambiente é chamada de ecobiose. Então, a gente pode usar a seguinte definição: a relação entre os seres, a relação entre os fatores bióticos, né, a relação entre fatores bióticos é chamada de alelobiose. E a relação entre fatores bióticos e abióticos de ecobiose. Observando esse esquema, percebemos que os ecossistemas eles são constituídos pelas comunidades de seres vivos, que são os fatores bióticos, e os fatores abióticos, né? Tudo que está relacionado com os seres vivos são fatores bióticos. E os abióticos são a luz, a água, os sais, os gases, temperatura, pressão. Não podemos deixar de lembrar que esses fatores bióticos e abióticos estão interagindo o tempo todo. Ok? Tudo bem, gente? Por hoje é só. Espero ter contribuído e até a próxima.